O sanatório de São Cristóvão sempre foi cercado por uma aura de mistério. Construído no início do século XX para abrigar pacientes com doenças mentais, o lugar logo ganhou uma reputação sombria. Relatos de abusos, tratamentos cruéis e desaparecimentos misteriosos fizeram o local ser fechado na década de 1970. Desde então, o sanatório permanecia abandonado, suas janelas quebradas e paredes cobertas de grafites, servindo apenas como cenário para lendas e histórias de terror contadas pelos moradores da cidade. Lucas, um jornalista em busca de uma grande história, decidiu que era hora de investigar os rumores. Ele sempre foi cético em relação ao sobrenatural, mas as histórias sobre o sanatório eram intrigantes demais para ignorar. Havia relatos de gritos que podiam ser ouvidos à noite, de luzes estranhas nas janelas e até mesmo de figuras que vagavam pelos corredores abandonados. Lucas acreditava que essas histórias eram fruto da imaginação popular, mas decidiu passar uma noite no sanatório para documentar o lugar. Com uma câmera em mãos e uma lanterna, Lucas entrou no prédio em uma noite de lua cheia. O ar dentro do sanatório era pesado, como se os próprios corredores guardassem as memórias das tragédias que ocorreram ali. O cheiro de mofo e podridão preenchia o ar, e o som do vento soprando pelas janelas quebradas criava uma melodia sinistra. Os primeiros minutos foram tranquilos. Lucas caminhava pelos corredores, filmando as paredes sujas e as celas onde os pacientes costumavam ser mantidos. Tudo parecia normal, até que ele ouviu o primeiro som. Era um grito, baixo, distante, mas inconfundível. Ele parou, olhando ao redor, tentando entender de onde vinha. O grito veio novamente, desta vez mais alto, mais próximo. "Quem está aí?" ele gritou, a voz ecoando pelos corredores vazios. Nenhuma resposta, apenas o som do vento e, depois de alguns segundos, o silêncio total. Lucas sentiu um arrepio subir por sua espinha, mas decidiu continuar. Talvez houvesse alguém brincando com ele, um morador local tentando assustá-lo. Ele não se deixaria intimidar. Conforme avançava, os gritos se tornaram mais frequentes, quase como se o sanatório estivesse vivo e clamando por ajuda. Ele entrou em um corredor estreito, onde as portas das celas ainda estavam fechadas. Foi então que sua lanterna começou a falhar. O feixe de luz tremeluziu antes de apagar completamente. No escuro, Lucas tentou manter a calma. Ele conhecia bem o layout do prédio, sabia que a saída não estava longe. Mas foi nesse momento que algo aconteceu. Uma das portas das celas começou a se abrir lentamente, com um rangido alto e agonizante. Ele segurou a respiração, incapaz de acreditar no que estava vendo. A porta finalmente abriu-se por completo, e do escuro da cela, uma figura emergiu. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Sua pele era pálida, quase translúcida, e suas roupas estavam em farrapos. Ela andava com passos lentos e arrastados, como se o tempo tivesse drenado suas forças. Seus olhos, vazios e profundos, encontraram os de Lucas, e ele sentiu como se estivesse sendo sugado por aquele olhar. Sem hesitar, Lucas correu. Seu coração batia descontroladamente enquanto ele tentava encontrar a saída, mas o sanatório parecia um labirinto agora. Cada corredor que ele dobrava parecia levá-lo de volta ao mesmo lugar. Os gritos aumentavam, ecoando ao seu redor, misturados com sussurros inaudíveis e risadas distorcidas. Finalmente, ele avistou a porta de saída. Correu em direção a ela com todas as forças que lhe restavam, sem se importar em olhar para trás. Quando cruzou o limiar, sentiu o ar frio da noite em seu rosto e continuou correndo, sem parar até chegar ao carro. Dentro do carro, ofegante, Lucas olhou para o sanatório. As janelas estavam escuras, o prédio silencioso. Tudo parecia exatamente como antes. Mas ele sabia que algo dentro daquele lugar estava errado. Muito errado. Naquela noite, Lucas percebeu que algumas histórias são mais do que lendas. E algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas novamente.